Bom dia, boa noite a todos, né? Continuando nossos assuntos aí, nós vamos falar hoje de tombamento, tá? Então ainda nós estamos vendo, né, a intervenção do Estado na propriedade privada, vimos a limitação administrativa, vimos a ocupação temporária e a requisição administrativa. E o próximo, a gente vai falar hoje de tombamento, né? Tombamento é um instituto que veio de Portugal, tá? Tombamento, né? Porque lá em Portugal nós temos a chamada Torre do Tombo, né? Essa Torre do Tombo é onde é guardado vários instrumentos que foram, né, relativos à descoberta, à colonização que Portugal fez para outros povos, e ficou justamente alocado numa torre chamada de Torre do Tombo. No Brasil levou esse nome, né, justamente tendo em vista aí essa ligação com Portugal, tá? Então, nós temos hoje não a Torre do Tombo, nós temos o Livro do Tombo, então, onde é inventariado, registrado todos os imóveis, bens móveis e imóveis que fazem parte de um acervo aí, né, cultural, histórico, que representa a memória do Brasil, tá? Preceitos constitucionais, eu tenho lá no artigo 216 da Constituição Federal, né, no seu parágrafo 1º, que fala que o poder público, com a colaboração da comunidade, ele tem justamente que proteger o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, né, e tombamento, e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação, tá? Então você tem justamente aqui o tombamento, tá? Na Constituição Federal está essa previsão. Competência comum, quem vai fiscalizar esses bens, né? Porque o proprietário de um determinado imóvel que, né, tem aí um valor histórico, artístico, nacional, ele precisa justamente, ele vai ter esse ônus de ter que preservar, só que quem vai fiscalizar são órgãos do Estado, né? E quem vai fiscalizar? Então você tem uma competência comum que está no artigo 23 da Constituição Federal, que diz assim, ó, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, né, desses 4 entes aqui coordenados, que vão fazer a proteção dos documentos, as obras, outros bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, tá? O artigo 24 fala de uma competência concorrente para legislar, então quem pode estabelecer, instituir regras sobre tombamento? Quem pode instituir regras sobre tombamento é a União, os Estados, o Distrito Federal. Municípios não. Município só pode estar justamente levado aí a fazer o cuidado, né, a proteção, a fiscalização, né, juntamente com estados, com o Distrito Federal e com a União. Mas para fazer lei, a Câmara de Vereadores não pode fazer lei sobre tombamento, tá? Não faz lei sobre tombamento. Então, olha, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal, né, legislar concorrentemente sobre a proteção ao patrimônio histórico, proteção sobre o patrimônio histórico. Da onde vem, né, um escorço histórico? Qual, né, da onde se origina esse instituto? Originário do direito português. Tombar significa registrar, inscrever nos arquivos do reino, guardados lá na Torre do Tombo. Né? A Torre do Tombo fica em Portugal, nesse endereço aqui, Alameda da Universidade, 1649, Lisboa, Portugal. No Brasil, a inscrição é feita no Livro do Tombo, tá? E eu passei para vocês algumas ilustrações, olha só, a ilustração aqui, de que essa Torre do Tombo, lá em Lisboa, lá em Portugal, onde todos os achados, né, os materiais, os documentos que Portugal, quando fazia as descobertas em outras regiões, na África, na América do Sul, ele guardava, né, todos os registros aí. Então, ó, existe sim essa torre, é um prédio, né? Olha lá, Torre do Tombo, ó, o timbre dela lá, Torre do Tombo, tá? Lá em Lisboa, tá? Nós temos 4 livros que diz respeito, né, ao registro desses respectivos bens móveis e imóveis. Então, a depender da sua noção, né, a depender da sua peculiaridade, ele vai ser registrado em um dos 4 livros, ou no livro arqueológico, etnográfico ou paisagístico, tá? Né? Então, assim, ó, Livro do Tombo arqueológico, né, que tem alguma coisa que guarda aí uma memória arqueológica. Tem o Livro do Tombo histórico,
né? Justamente nesse livro histórico nós temos quem faz essa condução de fiscalização é o IPHAN, e Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Então, né, os imóveis, o mobiliário, né, antigo, que diz respeito à história de uma certa época da história brasileira, né, é feito justamente no livro, é registrado no livro do tombo histórico. Né, olha lá, o livro do tombo histórico, aquelas igrejas antigas, né, em que a gente entra, tem aquelas paredes grossas, né, que nós temos aquele cheiro, né, de coisa velha, mais ou menos assim, ó, livro do tombo histórico, tá? Livro do tombo das belas artes. O livro do tombo das belas artes justamente vai reunir, né, inscrições de bens culturais em função do valor histórico ou valor artístico, tá? Belas artes vem justamente como um sinônimo aí, tá? Dessa ideia de toda escultura que veio muitos bens da Europa, etc. Vem justamente nesse sentido aí, tá? É justamente essa que é a ideia aqui. Então, você tem um quadro que representou a vinda da família real para o Brasil, etc. Não vai para o livro, vai para o livro específico, que é o livro do tombo de belas artes, tá? Olha só, o livro do tombo de belas artes, está aqui, ó. Livro do tombo das artes aplicadas, né, são aqueles onde são inscritos os bens culturais em função do valor artístico associado à função utilitária, né? Olha só, nós temos aqui o maior significado justamente depois do movimento modernista de 1922, da Semana de Arte Modernas, né? Com pinturas, né, objetos de vários artistas, e que de repente alguém esteja nessa propriedade aqui, então você tem que justamente fazer essa preservação. Olha só, livro do tombo das artes aplicadas, só para mostrar para vocês que a depender do bem, o documento, né, do bem móvel ou imóvel a ser guardado, ele tem um direcionamento, a depender justamente, né, daquilo que ele vai se caracterizar. Então nós temos 4 livros do tombo em que ele é inscrito, tá? Essa que é a ideia. Qual que é o conceito de tombamento, né? Um conceito de tombamento, tá? Pela professora Maria Silvia Zanara de Pietro, ela é assim, ó, é a forma de intervenção do Estado na propriedade privada com o objetivo de proteger o patrimônio histórico e artístico nacional. Então é forma de intervenção do Estado na propriedade privada com o objetivo de proteger o patrimônio histórico e artístico nacional. Para o professor Alexandre Maza, ele diz assim, é instrumento específico de intervenção na propriedade instituído com a finalidade de preservação histórica, cultural, arqueológica, artística, turística ou paisagística do proprietário do bem tombado. Qual que é a legislação que se aplica? Nós vimos as características e o apontamento constitucional, né? Então a gente encontra lá no 216 sobre a legislação constitucional aplicável ao tombamento. Mas uma legislação aplicável infraconstitucional está no Decreto-Lei 25 de 37, ó, Decreto-Lei 25 de 37, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Vem organizar, né, toda a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Rio de Janeiro, né, 30 de novembro de 37, olha só, Getúlio Vargas, e é justamente quando nasce esse decreto. O decreto-lei, né, ele faz às vezes hoje do decreto-lei a medida provisória, porque até 88 nós tínhamos o decreto-lei de relevância e urgência, que é aquela medida legislativa tomada pelo chefe do Poder Executivo. Depois de 88 nós não temos mais, nós temos as medidas provisórias. Então o decreto-lei, no caso, foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, porque no seu corpo do decreto-lei, dessa legislação que disciplina, né, todas as regras, o processo de tombamento, né, ela foi recepcionada pela Constituição Federal de 88. Quais são as características do decreto-lei, características do tombamento, melhor dizendo? Bom, constitui-se em restrição parcial. Se é restrição parcial, ela não impede que o imóvel seja comercializado, né? Não impede o particular o exercício dos direitos inerentes ao domínio. Se é restrição parcial, ele não é uma restrição total, o único instituto que confere justamente restrição total é a desapropriação, porque a partir do momento que o Estado retira a propriedade do cidadão, né, o cidadão não tem como mais utilizar
essa propriedade. Então, uma das características é a restrição parcial do direito de propriedade. 2. Em regra, não confere direito à indenização. Não dá, não confere direito à indenização. O fato de você onerar o proprietário, que a gente vai ver algumas consequências relativas ao tombamento, o que gera para o proprietário essa inscrição, esse cuidado que o Estado vai ter em preservar esse imóvel do próprio particular? Isso gera ônus para o particular, isso gera justamente obrigações para o particular. Então, por conta disso, não gera nenhuma indenização, tá? Não é um instituto de indenização. O proprietário, se houver indenização, deverá demonstrar os prejuízos sofridos, tá? Se houver possibilidade, né, se ele mencionar que houve prejuízo, ele precisa justamente falar quais foram os prejuízos, tá? Essa que é a ideia. As restrições devem estar limitadas pela lei. Todo tipo de ônus que recai para o proprietário do imóvel tombado precisa estar limitadas pela lei. Não é através de um ato administrativo do governador, do presidente, do prefeito, que vai determinar, que vai impor, né, uma limitação do direito do exercício inerente ao domínio, né? Porque o que cria obrigação e que confere direitos é a lei, né? Então, justamente as restrições ao direito de usar, gozar e dispor do imóvel, né, para com o seu proprietário, devem ser limitadas no momento do tombamento, da instituição do tombamento, pela lei. Qual é a lei aqui? É o Decreto-Lei, né, 25 de 37. Se o proprietário for tolhido do seu direito de propriedade, se ele for tolhido, deverá ser desapropriado. Então, você tem o instituto correto. Se for retirado o direito de usar, gozar e dispor da coisa, aí você tem que, a administração pública está escolhendo a via errada. Não é tombamento, aí seria desapropriação, tá? Uma quarta característica, caracteriza-se em procedimento administrativo. Caracteriza-se em procedimento administrativo. O que é procedimento administrativo? Uma sucessão, né, coerente de atos administrativos. Então, você tem atos preparatórios, que desde a notificação do proprietário, quando a administração pública se interessa pelo tombamento de determinado imóvel, até a inscrição do imóvel no livro de um dos livros do tombo, são vários atos que ocorrem em sequência. A gente diz que são atos preparatórios, ou seja, né, por isso que se forma um procedimento administrativo, né? Não é nada judicial, tá, gente? É procedimento administrativo. Então, da notificação, primeiro ato, até último ato, inscrição do bem ao livro do tombo, você tem aí procedimento administrativo. Modalidades. Quais são as modalidades que a gente encontra justamente para o tombamento? São 3 modalidades. Modalidade de ofício, a modalidade voluntária, né, tombamento voluntário e o tombamento compulsório. Tombamento de ofício, tombamento voluntário e tombamento compulsório. De ofício, são os entes públicos, que vão justamente, o ente político, o ente público, que vai, de ofício, requerer o tombamento de um bem de outro ente público, tá? União requer o tombamento de um bem do Estado. O Estado requer um tombamento de um bem do município. A gente falou, né? Falei para vocês já, né? O pessoal que assistiu aí, né? Que nós temos assim, União pode fazer o tombamento dos bens tanto dos estados como dos municípios. Os estados só podem fazer o tombamento dos municípios. Os municípios só podem fazer tombamento dos proprietários, né? Entre os entes públicos existe uma regra, né? Que o de maior, né? Aquele que tem um tamanho aí maior, pode fazer a desapropriação, pode fazer o tombamento, instituir o tombamento dos bens dos entes públicos de menor tamanho. Então, os entes centrais promovem o tombamento dos bens dos entes periféricos, tá? O contrário não pode, né? O município de Maringá não pode, por exemplo, promover, instituir o tombamento, tá? Instituir o tombamento da Praça dos Três Poderes de Brasília. Não pode pedir a instituição do tombamento do Teatro Guaíra de Curitiba. Então, os entes periféricos
tá? Eles não podem justamente requerer a instituição do tombamento de ofício dos entes, tá? Dos bens dos entes maiores, dos entes centrais. Central, União, Estado, depois o município, tá? Nessa sequência. Município não pode pedir o tombamento de bens do Estado nem da União. Estado não pode pedir o tombamento dos bens da União. Então ele se dá por ofício. É um ofício, né? Que é justamente, né, um direcionamento, uma notificação para a entidade dizendo que vai tombar. Pronto, só isso. Não há que haver aí a concordância do ente público que tem o domínio do bem a ser tombado, tá? Voluntário, como que funciona? Incide sobre bens particulares, a pedido do proprietário, né? Incide sobre bens particulares, a pedido do proprietário. O proprietário pode pedir? Pode. Então, o voluntário ele se dá de duas formas, ou a pedido, né, do particular ou a requerimento do poder público. Quando que é a pedido do proprietário? Ele vai pedir para que o bem seja tombado. Por que isso pode acontecer? Olha, porque às vezes ele tem esse patrimônio que veio lá do bisavô, do tataravô dele, e hoje está com ele, e ele não consegue fazer os reparos nas paredes, por exemplo, fazer um reparo, uma reforma no imóvel. E ele não tem dinheiro para fazer isso. E ele pede, que com certeza tem que guardar uma característica histórica, para que o Estado venha tombar esse imóvel, ou a União, ou o município, tá? Portanto, nesse caso, porque ele não tem condições financeiras de arcar com as obras necessárias, tá? Então ele faz requerimento. É claro que não basta fazer o requerimento, a administração pública precisa verificar se aquele imóvel se enquadra, se encaixa ou não nos requisitos do tombamento, tá? Ou, quando passa a ser voluntário, também, a requerimento do poder público. O poder público é que faz o requerimento. Então, a iniciativa partiu do poder público. Então, o poder público faz justamente aí o requerimento, né? E aí o proprietário concorda, ou seja, o proprietário anuir, ó, tá? Essa que é a ideia. Então, esse é o voluntário, tá? Voluntário é isso. Ou a requerimento do proprietário, ou quando o poder público fez o requerimento, o proprietário concordou. A terceira hipótese é o compulsório, tá, gente? Compulsório. Compulsório, o que é algo compulsório? Obrigatório, não tem escolha, né? Compulsório. Artigo 8 e 9 do Decreto 25 de 37. Proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o proprietário se recusar a anuir a inscrição da coisa. Então, era voluntário, foi notificado, concordou, voluntário. Se foi notificado e não concordou, já não é mais voluntário, é compulsório, tá? E nós temos um procedimento que trata do tombamento compulsório, tá? Então, primeiro ele é notificado, tem 15 dias para fazer a impugnação. Em fazendo a impugnação, depois isso vai para um instituto do tombamento, como se fosse para a diretoria do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e que vai com certeza inscrever aquele imóvel, né, no livro do tombo. Dessa decisão, pessoal, com certeza, depois da notificação, o proprietário tem 15 dias para impugnar. Ele tem 15 dias para contestar, dizer que ele não, quais são os motivos, quais são as razões que ele não concorda, tá? Para que o seu bem seja tombado. Isso vai para o IFAM, para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é um conselho consultivo, é como se fosse uma diretoria, e com certeza essa diretoria vai, né, se posicionar pelo tombamento, tá? Dessa decisão não cabe recurso, Isso tudo é administrativamente. Agora, se o proprietário do imóvel verificar que ele está sendo tolhido no seu direito e ele não concordar, não vai adiantar ele tomar determinada medida junto à administração pública. Ele precisa fazer alguma coisa judicialmente, tá? Os efeitos, nós temos 3 efeitos para o proprietário do imóvel. O efeito negativo é não fazer. Então, o cidadão, o proprietário do imóvel, não pode destruir, não pode demolir. Se for fazer um reparo ou pintar, tem que ter autorização do IFAM, tá? Está aqui no artigo 17, os efeitos. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas. Destruir jamais, ó, que tem vermelho.
Agora, se for para fazer um reparo, uma pintura, só com autorização do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. É ele que faz a fiscalização dos bens tombados pela União. Secretarias de Cultura do Estado e do município, eles fazem a fiscalização dos bens que são tombados pelos estados e pelos municípios, respectivamente. Positiva, uma posição positiva, né? É uma posição de fazer, tem que fazer alguma coisa, né? Obras de conservação pelo proprietário, obras de conservação pelo proprietário, obras de conservação pelo proprietário. Ele tem que fazer alguma coisa. Então, o proprietário da coisa tombada, que não dispuser de recursos para proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade de mencionadas obras, a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao dobro da importância que for avaliado o dano sofrido pela mesma coisa. Então, a positiva é justamente o proprietário tem que fazer alguma coisa. Então, além dele sofrer com o ônus do tombamento, além de que ele ter que arcar com essa fiscalização, ele precisa justamente ainda fazer uma conservação, obras de conservação, porque às vezes a parede está caindo, alguma coisa assim, o esgoto, né? A tubulação é bem antiga, esses bens são bem antigos, e ele precisa financeiramente arcar com isso. Se ele não tiver condições, ele precisa levar ao conhecimento do IPHAN que ele não tem condições, tá? Essa que é a ideia. De suportar, outro efeito para o proprietário do imóvel é de suportar. O que é suportar? O proprietário do bem imóvel deverá suportar os agentes públicos do IPHAN que ingressam no imóvel, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ou seja, será que o bem que foi tombado, ele permanece com as mesmas características? Porque o objetivo foi tombar, foi proteger. Passado um tempo, eu preciso verificar se existiu ou não, né, essa conservação. E quem faz essa investigação, quem faz essa fiscalização, são os agentes públicos do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Olha só, está aqui. Então, o proprietário fica na condição de ter que suportar esse ingresso dos agentes do IPHAN para verificar se existiu alguma alteração, se houve alguma mudança, né? Então, de suportar, né? As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que poderá inspecioná-los sempre que for julgado conveniente, não podendo os respectivos proprietários ou responsáveis criar obstáculos à inspeção, tá? Consequência não só para o proprietário do imóvel, né, tombado, mas nós temos também consequências para o proprietário do imóvel vizinho a ser tombado, que é vedada toda construção que impeça a visibilidade ou, né, do vizinho do imóvel que foi tombado de colocar anúncios, né, justamente nesse sentido. Se você tem um bem tombado, os imóveis vizinhos ao bem tombado não podem fazer construções ou colocar anúncios, outdoor, né, alguma coisa assim que venham a impedir a visibilidade do proprietário do bem tombado, né? Então aqui está no artigo 18, sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, tá? É justamente essa que é a ideia aí. A natureza jurídica do tombamento para os imóveis vizinhos. A natureza jurídica do tombamento para os imóveis vizinhos. Assemelha-se a uma servidão administrativa, que é o próximo assunto que a gente vai ver. Dominante é a coisa tombada e servientes são os prédios vizinhos. Na servidão administrativa, a gente vai ver, nós temos dois bens. Os bens que são bens, né, na verdade, dominantes e os bens servientes. O dominante aqui seria o imóvel tombado, que é a natureza jurídica, é um tombamento. Mas os imóveis vizinhos, porque eles não podem fazer construções, colocar anúncios que venham a impedir a visibilidade do imóvel tombado, eles não são tombamento, passa a ser justamente uma servidão administrativa, tá?
impõe aos vizinhos obrigações negativas de não fazer construção que impeça ou reduza a visibilidade. A gente vai ver a servidão administrativa na próxima aula. É possível fazer o cancelamento do tombamento? É possível, ó. O presidente da República, atendendo os motivos de interesse público, poderá determinar de ofício ou em grau de recurso revogação do tombamento, tá? Interposto por qualquer legitimado interessado que seja cancelado o tombamento de bens pertencentes à União, aos estados, aos municípios, né? E justamente isso tem que ser feito direto ao serviço do patrimônio histórico e artístico nacional. Possibilidade, será que existe a possibilidade de algum benefício, essa que é a ideia, ó, de algum benefício dos proprietários dos imóveis serem descontados alguma coisa, ou haver uma isenção do pagamento de IPTU? Então o proprietário do imóvel paga IPTU. Será que é possível, se o bem dele for tombado, que ele seja isento de pagar IPTU? Olha só, possibilidade de isenção do IPTU de bens tombados. A Lei 10.257 de 2001, que fala do Estatuto das Cidades, dispõe assim, ó, artigo 47. Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços públicos urbanos, serão diferenciados em função do interesse social. Não é difícil admitir que se você tem um bem tombado, o cidadão está tendo ônus para suportar, para que todos possam, né, ter acesso a esse imóvel que fez parte da história de um país, é ele, proprietário, que está sofrendo o ônus sozinho, de não poder fazer construção, de não poder fazer pintura, mudar a fachada, etc. Será que nós não poderíamos conferir o ordenamento jurídico, conferir um bônus para ele, vamos dizer assim, né? Olha, só seria possível se a lei do município, né, em que estiver o bem público, o bem tombado, dispuser sobre a possibilidade de isenção, por exemplo, no caso de desconto de IPTU. Senão, não é possível, tá? Senão, não é possível. Eu trago para vocês aqui uma lei complementar de 2011, tá? Dispõe lá de Blumenau, dispõe sobre a política de preservação de bens considerados como patrimônio cultural do município de Blumenau e dá outras providências. Olha só, os bens imóveis tombados receberão a título de indenização incentivos fiscais, construtivos e financeiros. Parágrafo único, olha só, os imóveis tombados na fase preliminar só terão direito à isenção de IPTU. Quer dizer, é alguma coisa. O proprietário do imóvel, ele está justamente sofrendo um ônus, que é um ônus para garantia justamente de uma visibilidade geral que representa aí a história de um povo. Então, a Câmara do município, com certeza, de Blumenau, fez essa lei complementar dispondo sobre aquilo que a gente falou. Só que se no município não tiver lei que disponha sobre essa isenção, não dá para o proprietário do imóvel tombado requerer judicialmente. Se existir lei que disponha sobre a isenção do IPTU e a administração pública não estiver conferindo esse direito, que é a isenção do IPTU, ele pode pedir judicialmente, tá? Qual é o ente público que pode tombar o imóvel? Qual o ente público que poderá tombar o imóvel? Depende da relevância que o imóvel representa. A abrangência da relevância. Se a relevância nacional, quem pode tombar? Só a União. Se a abrangência dessa relevância é regional, só pode ser tombado pelo Estado membro. Se a relevância, né, for local, deverá ser tombado pelo município. Obrigado a todos pela atenção, dê uma estudada, fico à disposição, valeu, até mais.